Bom dia a todos. Olha, com muita alegria que a gente volta a essa casa e que a gente encontra pessoas tão queridas, né? Que a gente já estabeleceu uma relação de amizade, de companheirismo, para exercitar o amor que Jesus veio nos ensinar, né? Para que a gente possa ampliar isso cada vez mais. E a gente veio falar um pouquinho sobre o ensinamento de Jesus para nós. O ensinamento que Kardec vê a necessidade de colocar no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo de título muito chamados, poucos escolhidos. E que os evangelistas Mateus e Lucas também colocam nos seus evangelhos. O que a gente vai fazer hoje aqui é trazer para vocês o resultado das nossas pesquisas sobre essa passagem, aonde normalmente o que me motiva às vezes tentar compreender um pouco melhor a mensagem de Jesus é a minha incapacidade humana de compreensão dos seus ensinamentos. E aí me sinto muito motivado a tentar passar para vocês o que a espiritualidade veio nos trazer como forma de interpretação de algo que às vezes é equivocado. Quando a gente pega o Evangelho para ler, né, tem a possibilidade de colocarmos nas palavras de Jesus as nossas paixões, a nossa inferioridade, enxergarmos muitas vezes um julgamento, uma condenação, uma irracionalidade nas suas palavras, né? Sendo que na realidade Jesus ama todos nós de maneira muito intensa, porque se responsabilizou por cada um de nós no seu processo evolutivo. É o pastor de todo esse rebanho, né, que o Pai entregou na mão dele para poder evoluir. Entendendo dessa maneira, a gente começa a compreender que o que vai ser lido aqui, o que vai ser analisado, na realidade é a simples explicação de que maneira Deus faz por nós, de maneira misericordiosa, a sua justiça acontecer. Ou seja, quando a gente coloca que Deus faz a sua justiça, a gente não pode desvincular da justiça de Deus o amor. Não é uma justiça de condenação, não é uma justiça de penas eternas, não é uma justiça que nos oferecerá muitas vezes uma encarnação para que a gente possa construir em nós o direito de estarmos mais próximos dele. Então Jesus vem simplesmente nos dizer: olha, essa é a sua realidade espiritual. Mas ele não só diz isso, ele diz assim: cuidado e não se preocupe, porque você vai ter a eternidade para construir o que é preciso dentro de você. Bom, como eu havia dito, esse subtítulo, A Porta Estreita, está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, nos itens 3, 4 e 5. Item 3 é a passagem de Mateus, item 4 é de Lucas e item 5 é Kardec. Nós, além de usarmos desses 3 itens, nós vamos nos apropriar da interpretação do Evangelho feita por Emmanuel e ainda no finalzinho uma forma muito poética, mais clara, de Manuel Filomeno de Miranda, para poder nos dizer o que essa porta estreita representa para a gente. Ou seja, eu não sou bobo não, né? Eu fui em Jesus, em Kardec, Emmanuel e Manuel Filomeno. Lembrando que eu elenquei aqui na ordem de lucidez espiritual cada um deles. Então vamos lá. Na passagem de Mateus, a gente vai encontrar esse ensinamento de Jesus num nível
um nível de profundidade que já vai nos permitir refletir, que vai nos permitir entender o que a gente precisa tomar cuidado. Quando o Sérgio leu aqui o texto de Bezerra deixa muito claro que a espiritualidade está à nossa disposição para nos auxiliar, mas que somos nós que precisamos construir a reforma moral. Nós somos os artífices do barro para poder construir o vaso que precisamos ser. Então, Mateus diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Bom, quando ele coloca que a porta estreita é a porta da vida, ele está dizendo assim: a porta estreita é a que representa o que você precisava construir em você, para que você possa ter direito a uma condição mais feliz. Porque toda vez que no Evangelho se fala em conquistar a vida eterna, em conquistar o reino de Deus, que foi a promessa que Abraão fez ao povo hebreu, a gente tem que entender que é construir em nós a felicidade que nos afasta das situações de dor, de sofrimento em que a gente se encontra atualmente. E quando ele diz assim que são poucos os que conseguem entrar por essa porta, o que ele está colocando para a gente? Ele está dizendo assim: olha, a realidade espiritual do planeta não condiz com espíritos que já conquistaram a porta estreita, que na realidade escolhem a porta larga, o caminho largo, que é o caminho da facilidade, que é o caminho dos vícios morais que ainda nos aprisionam, e não o caminho da caridade, do amor. E é importante que a gente entenda que não adianta a gente querer também se mutilar nesse processo de construção dessa evolução. É um processo de conscientização. A gente precisa desenvolver a capacidade de agir, a capacidade de pensar e sentir como Jesus. É um exercício. Muitas vezes eu, no meu verniz social, já não ajo de maneira incorreta, mas penso e sinto de maneira incorreta. Eu ainda não externo os meus sentimentos, ou seja, eu já não externo os meus sentimentos, mas o meu julgamento em relação à atitude do próximo, ele não existe. Então são níveis de preparação para poder entrar pela porta estreita. As últimas músicas falando aqui de Francisco, quando a gente ouve falar da história de Francisco de Assis, de Clara de Assis, a gente começa a perceber que existem exemplos que Jesus permite que venham nos mostrar de que maneira eu devo construir essa entrada pela porta estreita. E só para a gente poder entender um pouquinho, a gente colocou ali, a minoria dos espíritos conseguem escolher a porta estreita hoje em dia, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos num planeta onde o mal ainda prevalece sobre o bem. Certo? Não, a minoria entra pela pequena, a maioria entra pela larga. A larga é das facilidades. A larga é aquela que me permite ceder às paixões, é aquela que me permite querer usufruir do que a humanidade já construiu para o meu bem-estar, e pura e simplesmente isso. Sem entender que isso tudo é ferramenta, isso tudo é meio, isso tudo é possibilidade para que eu tenha mais tempo de cuidar da minha evolução espiritual. E no entanto eu vivo a minha encarnação como se fosse a realidade, a minha realidade. A minha realidade é espiritual, eu estou momentaneamente encarnado na condição em que estou.
E, no entanto, eu não consigo fazer esse tipo de priorização da vida espiritual. Eu priorizo usufruir daquilo que o mundo me oferece. E não entendo que aquilo que o mundo me oferece é possibilidade de mais tempo para me dedicar à minha evolução espiritual. Se hoje nós temos um avanço tão grande na medicina, se a tecnologia me permite ter mais tempo, facilitar a comunicação, não é para que eu possa pura e simplesmente saciar aos meus interesses pessoais. E aí, só para ficar meio claro, a minoria hoje no globo se dedica intensamente à caridade. A maioria ainda vive saciar as paixões e os vícios. Isso é um mecanismo que vai acontecer até que a gente consiga evoluir moralmente. E por que vai acontecer assim? Porque estando encarnado, tudo muda. Tudo muda. Ou seja, provavelmente cada um de nós que aqui se encontra, quando ia encarnar dessa vez, foi permitido que a gente soubesse de um pouco da nossa realidade espiritual. Enquanto a gente ainda estava lá no mundo espiritual, se preparando para reencarnar. Não é dado conhecermos tudo, para que isso também não nos produza um desespero desnecessário. Então, a espiritualidade responsável por esse processo nos permite conhecer o que precisa ser trabalhado, quais são as nossas prioridades, qual a prioridade de cada um, o que eu preciso trabalhar. É mais a avareza? É mais a sensualidade? É mais a questão envolvendo o meu orgulho, o meu egoísmo, o ciúme que sinto? E o ciúme aqui não é só entre uma relação afetiva, entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, não importa. A relação aqui é de qualquer forma entre pai e filho. Então a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar algumas prioridades. Nós não conseguiremos evoluir integralmente numa mesma encarnação. Cada um de nós tem uma prioridade. Aí, na hora que a gente tem noção da nossa realidade espiritual, a gente fala assim: eu devo ter feito com certeza. Não, pode me colocar na situação mais propícia a resgatar esses débitos que eu construí. Pode me colocar nessa família, nesse meio social, nessa condição intelectual. Pode me colocar em todas as circunstâncias que me permitam resgatar esses débitos. E aí a espiritualidade fala assim: calma, Marcelo, calma. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar 1% do que você está pedindo. 1%. Para ver se você consegue cumprir 1% desse 1%. E se você conseguir, você é um vitorioso. Porque estando na carne, estando submetido a toda essa questão hormonal que a gente possui, a todos esses impulsos que são necessários serem satisfeitos, quando estamos na carne, tudo muda. Tudo muda. Tanto que a gente sabe que espíritos missionários, se não tiverem ainda a condição de espírito puro como a de Jesus, podem falhar. Naquele livro Renúncia, quando Alcione diz que vai encarnar vindo de outras esferas para poder ajudar uma pessoa muito amada, os seus amigos espirituais falam: Alcione, cuidado. Cuidado, porque você sabe que estando na carne tudo muda. E já é um espírito que ascendeu além da esfera em que a gente se encontra espiritualmente. Isso é para a gente poder entender e para a gente
compreender que a mensagem de Jesus não é uma mensagem para a gente entrar num processo de depressão. É uma mensagem para relatar a nossa realidade e como é o processo. Olha, é difícil para qualquer um, não é para você não. É para um espírito que já ascendeu a escala de espírito bom e que encarna de forma missionária. Ele pode falhar. Se ele pode falhar, eu que sou imperfeito, tenho que saber lidar de maneira correta com essa culpa que muitas vezes a gente produz em nós, que não é uma culpa terapêutica, é uma culpa patológica. Porque a culpa que nos permite saber o que é certo e o que é errado, entender que já precisamos mudar, essa é boa. Mas aquela que nos traz o remorso, essa não contribui em nada. Então, quando Jesus coloca isso para a gente, no Evangelho de Mateus, é óbvio que ele quer nos dizer muito mais do que eu estou falando aqui. E aí, Emmanuel vai nos ajudar agora. No livro O Espírito da Verdade, tem um texto chamado Morada do Tempo. Na realidade, essa série de livros que Emmanuel traduz as passagens evangélicas são muito interessantes, porque elas vão nos afastando daquela interpretação que às vezes a gente tem da passagem evangélica, colocando na figura do Cristo aquilo que eu falei, a nossa inferioridade moral, e entendendo o que de fato ele quis dizer. Emmanuel começa a dizer o seguinte: o que representa uma porta para a gente, fisicamente? E ele diz assim: em nos referindo a semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que a porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Continua: porta desse modo é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitida em todos os casos franco passador. Ele tenta nos alertar sobre o que a porta representa fisicamente, para que a gente possa entender por que Jesus se apropriou desse objeto para poder nos trazer uma mensagem, que é o recurso que ele fazia. Jesus nos oferecia muitas vezes essa concretização de um ensinamento moral, de uma informação que possa nos trazer algum tipo de mudança de padrão de comportamento e de pensamento, tentando falar a todos, e por isso ele usava esses elementos alegóricos, como o caso de uma porta. Ou seja, ele deixa bem claro que a porta é aquilo que me permite sair de uma condição para outra. E aí ele continua assim: e as portas referidas por Jesus? A que estrutura se entrosam? Elas estão relacionadas ao quê? E continua: sem dúvida a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do templo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. Olha que coisa interessante, né? Ele começa o texto aqui dizendo que essa porta estreita não vai ser colocada, ou a porta larga à minha frente, no dia que eu desencarnar. Não é aquela situação assim: agora eu tenho que escolher a porta para saber se eu vou para o céu ou para o inferno. Não. Ela representa o aproveitamento das horas, de todos os momentos, de todos os instantes. E a gente vai perceber que no texto, à medida que a gente for caminhando nesse texto, ele vai dizendo isso: olha, aproveite todo momento. Todo momento é momento de decisão. Quando eu coloquei para vocês que a gente exercita a nossa evolução moral em níveis, as atitudes muitas vezes já refletem a consciência do certo e do errado, mas aí eu ainda penso, eu tenho que exercitar então que venha ao meu pensamento, e aí eu ainda sinto, eu tenho que exercitar o meu sentimento, Ou seja, é um processo que a gente tem que entender que em todas as situações nós somos
impulsionados a tomar decisões. Em todas as situações. Todas as situações de convívio, até quando você vai cumprimentar alguém, você não tem que decidir se você só vai apertar a mão ou se você vai abraçar. É tomada de decisão o tempo todo. A gente não tem que se preocupar muito se vai apertar a mão ou se vai abraçar, mas a intenção com que você entrega aquele aperto de mão e aquele abraço. Com que intenção, com que amor você coloca aquele ato, com que sentimento você coloca aquele ato para a pessoa. Mas é a todo momento. Não, a porta larga, que já é aquela porta que a gente está associado ao desequilíbrio, expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação com lastimáveis perdas de tempo. E aí aqui tem uma palavrinha importantíssima. Se eu escolho a porta larga, se eu ainda não tive capacidade de escolher a porta estreita, eu não estou condenado eternamente em função do erro que cometi. Olha o que ele diz. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação. Ou seja, atrás da porta larga, eu encontrarei mais duas portas. Mais uma porta estreita e mais uma porta larga. Agora, com aquela experiência que eu já tive, da escolha não ser a escolha correta, eu vou depurando as minhas escolhas. Até que um dia eu escolha integralmente a porta estreita. Ou seja, atrás de toda a porta larga se encontram duas portas, uma larga e uma estreita. Porque quando eu escolho a porta larga, quando eu ainda me entrego aos meus interesses pessoais simplesmente, o que acontece? Eu sou obrigado a reparar aquilo que eu pude causar de dano a alguém. E aí, as circunstâncias em que isso vai acontecer podem não ser idênticas à anterior, mas vão ter que refletir um ganho moral em outras circunstâncias. Porque também a lei de justiça de Deus, que é uma lei de justiça, amor e caridade, ela não é determinista. Não é porque eu cometi algum tipo de prejuízo a alguém que eu tenho que sofrer aquele prejuízo. Eu posso reparar aquele prejuízo cometido no passado praticando o amor e o bem, ou seja, indo para o outro caminho de maneira tão intensa, porque na balança de Deus ele leva tudo em conta. Porque senão a gente começa a entrar naquela situação assim, eu estou passando por isso porque fiz isso numa outra ocasião. Não tem nada disso. Não é esse o mecanismo de reparação. O mecanismo de reparação é: tira o vício e coloca uma virtude. Se para você entender que ainda vive naquele vício moral, é necessário que você sinta a dor que aquele vício que você, ao ter produziu no outro, que isso ocorra, para que você se desperte. Não é castigo, é um processo de despertamento. Por isso a proposta é: faça todo o bem que você puder a todo tempo, independente de ter ou não compromisso com aquela situação. E ele continua: aquém da muralha o passado e o presente, além da muralha o futuro e a eternidade. De cá a sementeira do hoje, de lá a colheita do amanhã. A travessia de uma das portas é a ação compulsória para todas as criaturas. Não adianta falar assim, agora que o Marcelo trouxe essas reflexões de Emmanuel, o Evangelho, as observações de Kardec, eu não escolho mais nenhuma das duas, Ou seja, se eu ainda não tenho um nível de conhecimento, um nível de moralidade ao ponto de fazer as escolhas certas, eu fico do lado de cá das portas, que eu não assumo nenhum compromisso.
nós somos impulsionados a tomar decisões. Não adianta a gente querer estagnar. Nós somos impulsionados. Esse é o mecanismo, esse é o processo. Ou seja, a travessia é uma ação compulsória. Porta larga, entrada na ilusão. Saída pelo reajuste. Olha lá, as outras duas portas na nossa frente. Vamos recomeçar. Vamos fazer diferente. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. Ou seja, eu já não preciso exercitar naquele aspecto o meu processo evolutivo, porque já faço escolhas certas. E isso já virou um processo automático para mim, porque eu já não sei se é certo ou se é errado, porque eu tenho parâmetros de comparação. Eu já sei que é certo porque eu já desenvolvi isso em atitudes, pensamentos e sentimentos. Então eu não erro naquele aspecto. Posso reencarnar submetido a uma prova de que de fato aquilo para mim já é conhecimento adquirido? Claro, mas eu não preciso mais espiá-lo. Eu não preciso mais me reajustar naquele aspecto. Essa é a grande diferença da prova e da expiação. O momento atual é de escolha da porta estreita ou larga. Olha só que interessante. Em parágrafos atrás ele falava que eu deveria aproveitar as horas. Olha o que ele diz agora. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade, ou através da porta dos caprichos enganadores. Ou seja, é todo o tempo. Cada minuto tem o seu valor dentro desse processo de construção das nossas escolhas. Nós estamos aqui, pessoal, por isso que no início eu falei, né? Muito cuidado para a gente entender o propósito da encarnação. Nós estamos aqui para poder progredir espiritualmente em aspectos que é só possível progredir quando estamos encarnados. Porque quando estamos encarnados, nós estamos numa outra condição. Em função de tudo aquilo que a gente falou, estar encarnado nos imprime uma série de condições que vão demonstrar se nós de fato espiritualmente já evoluímos. Porque quando eu estou desencarnado e não estou sobre todos os impulsos que o corpo físico produz, todas as restrições de lucidez da minha realidade espiritual, eu tenho que tomar escolhas mais sinceras. E aí tem coisas que a gente só consegue quando está encarnado. Examina por tua vez qual passagem que eleges por teus atos comuns na existência que se desenrola, momento a momento. Olha, ele começou dizendo que eu devo aproveitar as horas, os minutos, agora é todo instante. Que escolhas eu faço? Por milênios, olha que bonito isso daqui, é Emmanuel falando. Ele não se exclui da condição da necessidade de ainda trabalhar suas dores, suas dificuldades. Ele não se exclui. Ele diz assim: por milênios temos sido os viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, num círculo de viciações que forjamos para nós mesmos, embodados na autoridade transitória, na posse ameodada, na beleza física e na idolatria adulterante. A maior parte dos problemas aqui são convenções sociais, porque estamos numa sociedade que valoriza ainda, ou em que isso tudo é sinônimo de ser melhor do que o outro. E Jesus, quando veio encarnar, ele está junto de nós, ele não veio sozinho. Ele chamou alguns colegas e falou assim: vão comigo?
A gente precisa deixar exemplo para aquele povo lá. E aí, a gente tem que mostrar para eles que nada disso tem valor. Autoridade transitória, posse ameodada, beleza física e idolatria constante. Nada disso importa. Isso tudo são construções de uma sociedade doente. Aí ele chama. Ele chama o Espírito que encarna como Saulo, um dos homens mais poderosos, autoridade máxima, decidia quem deveria morrer ou não. Para quem leu Paulo e Estevão sabe disso. E quando Jesus se encontra com ele, já é em espírito, na estrada de Damasco, ele fala assim: e aí, Paulo? Vamos lá? Lembra que a gente fez um acordo que você ia mostrar que o que importa é a autoridade moral? Vai espalhar o meu evangelho para os gentios agora. Larga isso tudo, isso é convenção social. E vai demonstrar o que de fato importa espiritualmente. Ele vira para Zaqueu, o homem mais rico da época, chefe dos publicanos de Jericó, era Dubai da época, uma região alfandegária riquíssima. E ele só era chefe dos publicanos porque ele tinha muito dinheiro, porque você comprava o direito de ser publicano. E se ele era chefe dos publicanos da região mais rica, é porque ele era o homem mais rico da época. Zaqueu fala assim: olha, eu não só vou restituir o prejuízo que eu causei a alguém, como eu vou dar o quádruplo e o que sobrar ainda vou distribuir para os pobres. E fez. Foi se tornar Matias para conduzir a igreja de Cesareia Marítima, pobre. Ou seja, ele demonstrou que isso tudo é só ferramenta para a evolução moral. Maria de Magdala tinha o que queria. Sua beleza, e não só sua beleza física, como sua empatia, conquistava as pessoas. Deixa toda a vida de luxo que ela poderia ter para cuidar dos leprosos, no bairro dos leprosos. Então ele não veio sozinho. Ele chamou um monte de gente e falou assim: vamos lá. E eu preciso de ter vocês que têm uma possibilidade menor de sucumbir à prova, porque já atingiram um grau evolutivo, para servir de exemplo para o Marcelo. O Marcelo vai encarnar lá daqui 2.000 anos, coitadinho. Se ele não tiver isso, ele não vai conseguir entender. E fizeram por nós isso daí. Bom, aqui a gente está no nível light. Lembra que eu falei disso? Que Mateus faz uma análise menos profunda sobre o que Jesus quis dizer em relação à porta estreita. Marcelo, nós vamos parar por aí, já está bom, né? Não aprofunda mais não. Não. Esse aprofundamento é um aprofundamento que nos traz, na realidade, um consolo muito grande. Da gente entender que a misericórdia de Deus, a justiça de Deus se promove, permitindo que cada um produza aquilo que é necessário em si mesmo, na sua velocidade. Mas com a consciência de que quanto mais eu demoro para escolher a porta estreita, mais necessidades de reajuste eu vou produzir, mais eu vou demorar para me aproximar da condição de felicidade que todos nós gostaríamos de ter. E aí Lucas diz assim, está lá no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18: tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. Olha que interessante isso daqui. Algumas pessoas vão querer, vão ter vontade, mas não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos,
Ele vos responderá: não sei de onde sois. Por-vos a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruísse nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. O pai de família aqui é Deus, né? E aqui ele alerta para a gente que muitas vezes nós, ainda pela ignorância, procuramos da forma errada a porta estreita. Olha o que ele diz: que as pessoas falaram: nós comemos e bebemos junto a vós, nós ouvimos você nas praças públicas, nós fomos a instituições que dizem sobre a sua mensagem. E aí que Jesus está alertando aqui: não é isso que importa. O que importa é o que cada um consegue produzir em si. E ele continua assim, olha: então haverá prantos e ranger de dentes, quando vires que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sois deles expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. Às vezes é forte, né? Mas lembra que eu falei que Jesus falava isso aqui com muito amor? O que ele quis dizer? Olha, vocês vivem num mundo ainda de dor, de sofrimento, por conta da sua condição evolutiva. Quando ele fala haverá prantos e ranger de dentes, ou seja, não é agora, não é ainda na condição evolutiva em que nós nos encontramos que nós vamos estar muito felizes. Agora, aqueles que cumpriram a sua missão, que já têm condições de entrar pela porta estreita, que são, ele coloca como os patriarcas da igreja, os profetas, os espíritos missionários, que não sucumbiram, esses já vão estar numa situação de felicidade maior do que aqueles que ainda estão no erro. Na iniquidade lá é o erro, ou seja, se eu ainda não consigo me aproximar das leis de Deus integralmente, eu não tenho uma condição mais feliz em relação àquele que já consegue. E ele diz assim, virão muitos do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, né? Ou seja, do leste, do oeste, do norte, do sul. O que ele quer dizer com isso? Olha, não é só o povo judeu, não. Ele estava falando para eles. É qualquer pessoa que habite o globo e que já consiga entender o que é o amor de Deus. É qualquer um daqueles que conseguem, ao se aproximar de Deus, ser reconhecido por Ele, porque já se aproximou da sua verdade. Não é só quem veio ouvir a minha mensagem. Só 1/3 do planeta está encarnado como cristão. Só 1/3. Então, se a gente começar a pensar por aí, Jesus nos liberta da necessidade de estarmos vinculados a alguma religião para que tenhamos a salvação. O que a religião vem nos trazer, que é a mensagem do que precisa ser produzido dentro de nós, pode ser ou não ser compreendido. A pessoa pode ir de segunda a segunda às instituições, e na hora que ele precisa demonstrar a evolução moral adquirida com aqueles ensinamentos, ele não consegue fazer. E aí tem um outro desenho muito interessante. Por quê? Olha o que ele representa. Tem uma porta estreita, tem uma porta larga, e uma porta estreita dentro da porta larga. Quantos não acham que estão fazendo o que é necessário para a sua promoção espiritual equivocadamente, porque encontram a porta estreita dentro da porta larga? É só a gente pensar o seguinte:
Quantos de nós ou de nossos irmãos que estão encarnados atualmente, não, no período das cruzadas, retiraram a vida dos outros, dos mouros, dos judeus, porque não disseram que Cristo era o Messias? Você não vai aceitar não? Então, em nome de Deus, eu tiro sua vida. E muitos achavam que estavam fazendo certo. É óbvio que tem aqueles que envolvem os outros nos interesses escusos deles, mas muitos, por ignorância, faziam e achavam que estavam fazendo o que era correto, que estavam agradando a Deus. Durante quanto tempo nós não praticamos sacrifícios em nome de Deus nas religiões, que de repente estávamos encarnados? E aí, qual que é o problema? O problema é que eu, por ignorância, não compreendi que nada disso tem valor. O que importa é o que eu vou construir em mim. É só isso que vai determinar o progresso moral que a gente vai conseguir. E aí, no livro Vinha de Luz, vem Emmanuel de novo. A porta estreita. Explicar para a gente o que Lucas, quando coloca aquilo, vem trazer para a gente de informação espiritual. E aí, lembra do que eu falei? Eu falei para vocês que eu, quando fui reencarnar, eu queria um monte de coisa. E aí, isso toda falou: calma, Marcelo, calma, que não é assim não. Então, é interessante que a gente entenda nessa mensagem exatamente isso. Que nós, na realidade, precisamos estar muito vigilantes no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente faz, porque estando sobre as condições de um corpo físico, é muito comum a gente escolher aquela porta estreita incrustada na larga. Ou seja, equivocadamente a gente fazer escolhas. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. O que Emmanuel diz ali? O que eu falei? Eu vou reencarnar. Eu quero tudo o que me permita demonstrar que eu já evoluí moralmente. Eu quero uma encarnação cheia de dificuldades, cheia de restrições em todos os sentidos, para mostrar que resignado vou passar por tudo, vou vencer, não vou produzir sentimentos de revolta dentro de mim. A expectativa é essa, pessoal. Quando a gente vai encarnar, essa é a expectativa com que a gente encarna. A gente não encarna para errar. Raramente, numa reencarnação compulsória, em que o espírito ainda não tem a lucidez da necessidade de evolução, a ele é imposto aquele processo. Isso é. Normalmente nós encarnamos com a intenção de acertar, de corrigir aquilo que a gente cometeu de errado no passado. Esse é o objetivo. É que na hora de escolher a porta da muralha, eu escolho a porta estreita. Só que aí a gente encarna, a gente obtém o vaso frágil de carne. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal.
longe de servir aos semelhantes, reclamam o serviço dos outros para si, e no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Vim para a carne, encarnei, não consigo produzir aquilo que programei. Por quê? Porque eu estou numa sociedade com valores deturpados. Eu estou num mundo ainda muito imperfeito. E eu cedo. Eu deixo de observar a minha realidade espiritual para enxergar que aquela encarnação é a minha realidade. E que não há justiça em eu não poder usufruir dos recursos que estão à minha disposição. Percebam que ele coloca ali, que eu estou muito mais preocupado em ser servido do que servir. E quantas vezes bate o medo quando eu sou convidado a assumir algo, Ele coloca lá, fugindo à dificuldade, empenhos pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. A gente teme. A gente vem de experiências em que muitas vezes nós passamos por dores em outras encarnações. Então, se submeter à possibilidade de reviver essa dor, gera insegurança. Isso está no nosso subconsciente, não está no nosso consciente. Agora, o que é importante que a gente entenda é: lembre-se sempre que, independente da circunstância em que você está vivendo, você tem que tentar sempre se aproximar do caminho do bem. Caminho do bem. Ah, mas isso vai produzir para mim um prejuízo. Prejuízo em que sentido? É um prejuízo que, quando você for para o túmulo, ele acaba? Invista. Porque isso tem um momento, um instante. A nossa realidade não é essa. O que eu vou trazer de paz de consciência, tomando as atitudes corretas, mesmo sabendo que aquilo me trará um prejuízo material ou uma falta de reconhecimento na sociedade, que eu acho que é o que as pessoas às vezes sentem mais dificuldade de abrir mão. A pessoa sente mais facilidade às vezes de perder financeiramente, materialmente alguma coisa, do que perder status, ou de mostrar um pouquinho das suas feridas. E essa é a realidade nossa. Nós, na realidade, temos dificuldade de vivenciar isso tudo. E aí o que acontece? Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade requisita o corpo às transformações da morte. Aí dizem: se fosse possível voltar, pensam todos. É muito comum a gente, no nosso dia a dia, a gente ouvir as pessoas dizendo assim: se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho agora, aos 50, aos 40. Você tem que entender, quando você tinha 20 anos, quando você tinha 15 anos, o seu corpo produzia em você hormônios que hoje não produzem. Você estava sob uma carga de impulsos que eram mais importantes do que são hoje para você. E é necessário que seja assim. Não há nenhum erro nesse processo. Se você tivesse 20 anos, você cometeria às vezes as mesmas atitudes, porque você não tem 40, 50 anos. Você é um espírito milenar, que, quando se encontra encarnado,
vai precisar vivenciar as dificuldades do corpo físico. Com que aflição acaricia um desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Então, quando a gente ouve muito dizer, o Espírito desencarnou, entrou num processo, de sentimento de culpa, de arrependimento por não ter apresentado, mas não é nada que não seja uma experiência revivida de outras encarnações. Não se preocupem, porque vocês não vão vivenciar algo novo. O que a lucidez que a doutrina espírita nos traz em relação a essas informações é: viva bem esse mecanismo, saiba trabalhar com essa realidade em que você numa encarnação não conseguirá cumprir tudo o que programou quando estava para encarnar. Se ao se encontrar na vida espiritual, se ame mais do que normalmente a gente encontra os espíritos aqui se amando. Essa é a mensagem que a doutrina espírita vem trazer para a gente. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Ou seja, é um processo. Eu preciso trabalhar em mim algumas necessidades de melhoria. Se não deu para trabalhar aquilo que eu tinha programado nessa encarnação, eu volto para a fila. Vamos de novo. Vai ter outra porta larga e outra porta estreita. Ainda não foi possível? Vamos de novo. Não há uma condenação final, fatal, pelos erros que cometo. Mas eu tenho que me reajustar. Eu tenho que responder. E aí Kardec vem no item 5 nos ensinar o que Jesus quis dizer. O que eu fiz aqui, o meu discurso está todo ali, só para vocês entenderem, quando ele coloca no finalzinho aqui, que Deus é todo justiça e bondade. A justiça de Deus não é uma justiça inquisitória. Ele não aponta o dedo para ninguém e condena ninguém. Ele estabelece oportunidades de reajuste. E aí Kardec vai dizer para a gente aqui que é muito incoerente admitir que essa realidade é única. Admitir que a gente não precisa voltar a viver na carne para melhorar aquilo que a gente precisa ainda trabalhar. E que por isso a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, que a doutrina espírita vem nos trazer, são ferramentas da justiça de Deus. É da forma com que Ele busca, com que a gente se aproxime dessa harmonia universal, que são suas leis. Toda vez que eu me afasto da harmonia que Deus representa, eu entro em desequilíbrio, eu não estou feliz, eu estou infeliz. Toda vez que eu me aproximo dessa harmonia, que são leis universais, eu me sinto mais feliz. É simples assim. E para que eu possa me aproximar, é necessário que eu experimente encarnações. Bom, como a gente está chegando no finalzinho, eu vou trazer para vocês aquilo que eu tinha dito no início. Um livro chamado Perturbações Espirituais, que a gente estuda, a gente está quase terminando esse livro numa reunião de estudo da mediunidade. Ele faz parte daquelas transição planetária. É o último livro da série Transição Planetária. Tem Transição Planetária, Nascer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. O que eu estou falando nesse livro aqui? Que a gente vem para uma casa voltada para o trabalho no bem.
A gente pode ir, de repente, em uma instituição que não seja religiosa, que também esteja vinculada ao trabalho no bem. Isso vai incomodar. Isso vai incomodar aquela espiritualidade que ainda se compraz no eu. Aquela espiritualidade que, por ignorância, quer atrapalhar o processo de regeneração do planeta. Então é importante que a gente tome muito cuidado quando a gente, e aí é mais ou menos assim, como se eu estivesse querendo aqui me irmanar mesmo na causa com os trabalhadores dessa casa, no sentido assim, olha, o assédio é grande, vigiemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções, porque o assédio é grande, o trabalho é muito bonito, o trabalho é muito grande, incomoda. E de que maneira que eu posso fazer com que essa influência não comprometa as atividades do trabalho? A porta estreita. Manuel Filomeno vem nos ensinar assim, quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, isso é fato. Estar encarnado é um fenômeno biológico com todas as suas implicações que a gente colocou aqui, com todos os impulsos que o corpo físico nos permite ter. Que viver bem é conquista de prazer. A gente quer viver bem, mas que isso, na realidade, nada mais é do que uma possibilidade de termos mais tempo para trabalharmos a nossa realidade espiritual. Porém, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se encontram íncitas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da luz da salvação. Ou seja, quando eu consigo perceber que mais importante do que viver bem ou simplesmente viver é bem viver, é porque eu estou conseguindo fazer as minhas escolhas certas. Que essa mensagem de Manuel Filomeno de Miranda sirva como o que vai determinar as nossas atitudes, os nossos atos no nosso dia a dia, a cada minuto, a cada hora, a cada instante. Que nós possamos nos aproximar muito mais do bem viver do que do viver bem. É difícil, porque muitas vezes não envolve só nós, envolve outras pessoas que nos amam, mas que vão conseguir nos amar mais intensamente no dia que entenderem que as nossas atitudes, que podem produzir de repente um aparente prejuízo momentâneo, é uma construção espiritual que pode auxiliá-los na eternidade. Um grande abraço a todos. Eu deixo aqui o meu carinho, meu, da casa com que eu trabalho, e que possamos voltar mais vezes, porque o que eu faço aqui é trazer para vocês o resultado de um estudo que eu preciso muito ouvir, para que eu me aproxime do bem viver e não do viver bem. Um grande abraço. Muito obrigado.